canto, aplaude outra vez, aplaude o teu Rei, o teu Senhor. Jesus Cristo é o Deus que você arrumou para cuidar da tua vida, aleluia. Podemos sentar, queridos, paz do Senhor Jesus, amados. Que glória, que privilégio é podermos conviver com a glória de Deus, fazer parte integral do próprio ser de Deus na terra. Amém e amém. Paz do Senhor Jesus, queridos. Dois avisos rapidamente. Primeiro deles, e é um detalhe, não é? Nós aqui, já que eu estou alocado agora na casa mãe, na saúde, nós durante o dia sempre temos um pastor aqui. Precisou falar com alguém, entrar na igreja, bate diretamente nas portas. A igreja é grande, são dois ambientes enormes. Vai pela frente e por trás, você vai encontrar o pastor, começando pelo pastor Walter, propriamente dito, tá bem? Tem gente aqui, não pode dizer que não tem, porque tem pastor para você nesse local. Segundo aviso, eu recebi uma informação dos meus filhos sobre a necessidade da gente encurtar um pouco o tempo da pregação, talvez pela dificuldade que você encontra para se concentrar na tua casa com tanto agito. A partir de hoje as nossas palavras vão ser bem mais sucintas, tá bem? Eu me dou por satisfeito. Teve dia que preguei 1h30 aqui, e eu no padrão 1h15, é para te dar muita comida, mas agora me dou por satisfeito. Devo considerar que você já comeu o suficiente. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje é salvos com espírito de soldados. Preste muita atenção nisso. Você não está algemado, enclausurada, propriamente em quatro paredes da sua casa, para você apenas orar, se defendendo. Entenda isso. Falta pouquíssimo tempo para Deus nos liberar dessa epidemia aí. Está por um fio. E já já surge cura dos homens e surge o sopro de Deus que vai esvaziar qualquer hospital. Tudo bem que há exagero, fala que a UTI está lotada. Quando fomos ver a UTI, eram 12 camas. Estou te falando que tem muita mentira, tem muita coisa política. Olha, os servos de Satanás são malignos mesmo, são cruéis. Eles não medem limites em quantas vidas podem destruir para ganhar dinheiro corrupto. Mas Deus vai esvaziar essas 12 camas que eles chamam de UTI lotada. Já já, em breve, vamos estar tudo já no padrão genérico. Eles não vão conseguir segurar essa farsa mais. Mas o pouco tempo que me e ti resta para a gente estar em casa, nessa permissão de Deus final, não é para você ficar só orando, na verdade, para se defender de vírus que não devem entrar e da crise que estão anunciando, que dizem que vai chegar. Mas Deus está te dando tempo para um projeto muito maior, para você orar e conquistar tudo que você quer de Deus agora. As suas orações têm que ser muito mais elevadas do que propriamente da sua defesa. E começar a orar chamando a existência sobrenatural. Invocar os teus sonhos em Deus, lutar com demônios, chamar nos ares o que é teu, e entender que você está numa guerra já vencendo para vencer. Deus só te encaixou nessa guerra por causa da vitória que Ele já designou para a tua vida, da colheita que Ele designou para você. Entenda que meu tempo parado para orar não é um tempo para ser desperdiçado brigando com vírus. Não. Quando eu vou orar, eu já estou chamando à existência tudo que Deus vai fazer agora. E isso chamamos de espírito de soldado. Na origem da saída do povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que é figura do mundo. O povo de Israel, Deus não é político. Deus não é judeu, não é brasileiro também. A Bíblia diz, é clara em Romanos 2,11, Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele usa figuras, sim, figuras. O povo de Israel é figura do convertido que vai sair do poder de Faraó, de Satanás, do mundo que é o Egito. E vai vir para cultuar a Deus e ter um particular com Deus, só Ele é Deus no deserto.
Então, quando eles estavam saindo do Egito, é um povo que lidou com mais de 300 anos de escravidão. Durou 430 anos no Egito, mais de 330 a 350 anos de escravidão cruel. Ou seja, muitas gerações nasceram no Egito que não sabiam o que é ter um RG nas mãos. Aliás, a única coisa que tinha na mão era uma gravatura de um número no pulso, que é exatamente o seu nome, por número, não é nem por nome. Então, quando alguém via esse povo saindo do Egito, olhava com aquela ótica de, olha os pobres coitados, que dó, também que alegria por eles, olha, que dózinha, tantos anos de escravos, um bando de escravos finalmente sendo libertos. Essa é a ótica natural, verdadeira, é padrão, verdadeira, não há mentira nisso. Mas essa por acaso era a ótica de Deus? Não. Quando alguém se converte e sai do mundo e vem para o Senhor Jesus, essa é a ótica de Deus? Ai, coitadinho, mais um que estava na mão de Satanás e agora vai poder desfrutar da vida com Deus. Não, não é essa a ótica. Em Êxodo capítulo 12, lembra que nós combinamos juntos que nós não vamos, no mínimo durante os cultos, o ideal seria sempre, nós não vamos ser práticos com a palavra de Deus, lendo por meio de tablet, computador e celular, não. Vamos folhear a palavra, queridos. Deus não usou o apóstolo Paulo à toa quando disse, um varão, uma varoa que maneja, folheia, manuseia bem a palavra da verdade. A tua mão precisa tocar na palavra, precisa ter um toque com essas páginas. Olha, eu estou aqui em Salmos, eu vou voltar para Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Não existe, eu vou devagar, estou voltando devagarzinho, olha, cheguei em Esther, Crônicas, Reis, estou indo, Josué, não tem um privilégio maior, olha, Deuteronômio, Números, continuo voltando, é o segundo livro, Levítico. Mas eu não conheço a Bíblia, fica com o dedo no prefácio logo no início. Falei o nome do livro, você já pula na página rapidinho, não é? Êxodo, tem que voltar para cá agora, vamos para Gênesis, Êxodo, estou em Êxodo, vamos lá, capítulo 12, versículo 17, vamos usar de saliva, olha, saliva de quem lê a Bíblia, está vendo? Está aqui, Êxodo 12, está vendo? Êxodo 12, versículos 37 e 41, aqui 37 e 41, pastor, por que você não lê para nós na Bíblia então, já que você vai ler agora na Bíblia? Eu leio aqui porque eu já tenho as referências, fica muito mais fácil do que ficar olhando referência, vindo para ler aqui, só por isso. Mas vamos ler o versículo 37. Assim partiam os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, era aí de 600 mil homens a pé, então mais ou menos que casava, era obrigado a gerar filhos, mais ou menos 4 milhões de almas. Versículo 41, vou continuar por aqui. Aconteceu ao cabo dos 430 anos, depois de terem estado no Egito, nesse mesmo dia, que diz aí na sua Bíblia? Leia realmente o que diz agora. Uma versão diz, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Outra versão, todas as hostes. Hostes são poderes constituídos. É o que diz. E no original, exércitos, poderes constituídos. As duas versões estão corretas. Você viu como é que Deus veio ao povo dele? Um povo sem regime militar. Dentro do Egito, o povo que os egípcios mais massacraram na escravidão foi o povo hebreu. Não deram moleza. Por serem a nação que mais se multiplicava depois dos egípcios. Então, justo para o povo hebreu, não havia magistrados, não havia médicos, não havia regime militar algum, zero. Ninguém deles, porque eram considerados como nação que cresce, podia dominar o próprio Egito. Então, eles não podiam ter nenhum acesso a armas. E deste povo que está saindo do Egito, escravos a vida inteira, a escravidão, quando estão se retirando, no relato de Deus, ele diz, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Exército.
salvos com espírito de soldados. Por que Deus menciona exércitos? Porque Ele não estava tirando um coitado povo sofredor. Tudo bem que era povo, nós éramos o povo sofredor na mão de Satanás. Mas Deus não está tirando um coitado de um povo sofredor para cuidar do coitadinho no deserto. Deus estava tirando do mundo do Egito para que vão e conquistem agora tudo pela frente. Tudo. Daí começam a surgir declarações como Josué, ninguém te poderá resistir daqui pela frente. Você começa a ver declarações, Deus se interpondo com o espírito de soldados para o povo que Ele salvou do Egito. Deus salvou você com este espírito. Deus se dirige a você com conquista. Alguém que vai receber tudo que Deus vai te dar agora. De coitado, de coitada, você não tem nada. Você não está igual ao mundo, em cadeias de prisões domiciliares. Você está chamando à existência um sobrenatural. E você está adquirindo grandes conquistas com os santos anjos de Deus. Agora vejamos perfis. O primeiro deles é o de Caleb. Caleb saiu do Egito, tinha 40 anos de idade e já era homem constituído. Foi escravo a sua vida inteira. Então esse Caleb que a Bíblia fala aqui, ele não é um aventureiro, um neófito, sonhador. Ele é um cara que desde o dia que nasceu até os 40 anos de idade, foi escravo. Nunca segurou uma arma na mão. Mas ele tinha sobre ele tinha aceitado, tinha tomado posse na vida dele, do espírito de conquista. E quando o Espírito Santo viu que Caleb tomou posse do espírito de conquista, porque espírito de conquista não é coisa herdada por Deus, é uma decisão. Deus não faz acepção de pessoas, porque aquele irmão avança, aquela irmã conquista, vai, cura enfermos, chama a existência. E porque Deus não me ama, eu não culpe Deus nisso, é uma decisão. Essa palavra de Deus está correndo solta agora, você está sendo posto e posta entre dois caminhos de decisões diferentes. Caleb tomou uma decisão, 10 tribos tomaram outra decisão. Caleb, quando o Espírito Santo viu que Caleb tomou posse do espírito de conquista, o Espírito Santo revestiu Caleb com a sua verdade. Caleb conseguiu perceber o quanto em tempo de dificuldade Deus reveste os seus servos. Você pode conhecer a leitura, o perfil de um ser. Dizem depois de 1 quilo de sal, não é? Você tem 6.000 anos aqui para fazer a sua leitura de quem é Deus. E você vai perceber de Gênesis a Apocalipse, um Deus que nunca se contradiz, nunca abaixa a guarda, nunca foge de uma briga, e nunca tem uma palavra de derrota para dar para aquele que crê nele. E Caleb percebeu na hora da dificuldade, agora que Deus vai nos dar poder em dobro. Isso é coisa de crente, que nessa crise que está rolando solta lá fora, ele diz, qual crise? Nessas ameaças desses corruptos falando em recessão, os demônios usando as suas mídias malditas para controlar a tua alma, para te aterrorizar, para você cair em depressão e se matar logo, para você se anular. Mas você, como Caleb diz, qual crise, qual vírus, do que você está falando aqui? Por quê? Porque o espírito de conquista foi assumido em primeiro lugar. Eu não me converti para virar capacho de político corrupto, de mídia mentirosa, de vírus que chamem o nome que quiser dar para ele e de crise financeira. Eu nasci no Evangelho para depender de Deus, andar de mão dada com Jesus Cristo e andar no sobrenatural. E você aplaude o teu Deus, aplaude na sua casa, aplaude no seu ambiente. Deixa o prédio inteiro saber que tem crente que crê nessas coisas, porque eu ainda creio nessas coisas. Da onde vem a declaração de Caleb? Quando viam lá que tinham alguns, não que toda a terra prometida era de gigantes. Eles não eram
tão numerosos assim. Mas quando o povo de Israel viu que o povo estava preparado para a guerra, e ainda viam que no meio dos inimigos existiam gigantes, os corações derreteram, típico de crente, esperando uma primeira notícia para cair em depressão. Brincou de igreja, de evangelho, de crer em Deus. Agora que vem o confronto, vai atrás da moita. Mas Caleb tomou outro espírito. Em Números, vamos para Números capítulo 14. Números também faz parte do Pentateuco. Penta é 5. Teuco, livros, 5 livros, 5 testamentos antigos, que é a Bíblia, a primeira Bíblia que temos no mundo é essa aí, os 5 primeiros livros. Números capítulo 14, versículos 8 e 9. Saliva, vai precisar, olha. Quer ver se o crente lê a Bíblia, vê se ela está grossa. Tenho nojo, então deixa uma água numa esponja, mas isso é chique demais. Reina sobre nós. Olha aqui, Números 14, lindo. Amei tua palavra, ó Deus, olha aqui. Eu sou a moda antiga ainda, eu tenho contato com isso aqui. Números 14, versículos 8 e 9. Caleb falou assim: se o Senhor se agradar de nós, você crê que Deus está contigo, te dando o espírito de guerreiro, de guerreira agora? De soldados? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará. Terra que mana leite e mel. Não vejo nas promessas de Deus lugar para vírus picando tua casa, para crise financeira mandando você para debaixo da ponte. Eu não encontro. Eu encontro conquista de Gênesis, Apocalipse. Em Gênesis, Deus começa falando nas conquistas materiais. Em Apocalipse, Deus, o Senhor Jesus diz: herdará todas as coisas, o vencedor e a vencedora espirituais. O Gênesis e o Apocalipse, espiritual e natural, serão dados a você. Eu creio nisso. No versículo 9, ele assume o espírito de soldado, de guerreiro, de conquistador. Ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ele afirma categoricamente que você usar a desculpa dessa crise para ficar em depressão é se levantar contra o Senhor Jesus, é chamar ele de mentiroso, é anular a ação dele na tua vida. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Que mais? E não temais o povo dessa terra, o vírus, os políticos corruptos, porquanto como pão os podemos devorar. Ele falando dos gigantes que estavam na terra prometida. Como pão os podemos devorar. Espírito de conquista. Que mais além de Caleb? Segundo caso é de Davi. Davi era adolescente, nunca foi guerreiro, não era escravo com número no pulso, mas era escravo da família dele, do pai e dos 7 irmãos, destinado a perder a vida atrás de ovelhas dentro do deserto, sozinho. Nunca segurou uma espada, nunca foi guerreiro, ainda em corpo de adolescente. Davi tinha espírito de guerreiro. Ele chamou a briga e falou: eu vou descer no campo, no duelo com esse gladiador, e vai ser corpo a corpo, cara a cara. Veja os homens e as mulheres de Deus que Deus levantou na Bíblia. Todos eles, esses que não seguraram uma espada na mão, nunca fizeram parte de um regime militar. Mas no confronto eles discerniam que a guerra espiritual se ganha com o poder de Deus, não com mídia, não com comentário, não ficar me postando no Facebook o que você não concorda com não sei quem. Não é assim que você vai chamar o sobrenatural. Os demônios estão se alimentando da tua incredulidade. Pessoas crentes que ficam postando nas redes sociais a sua insatisfação com não sei o que. Olha, comece a colocar nas suas redes sociais a única informação, como Caleb fez, o que Deus vai fazer daqui por diante. As pessoas que estão procurando as suas redes sociais, elas querem se alimentar, não caiu tua ficha ainda não. Você acha que eu vou até a casa de Caleb ou de Davi para ele me dizer que a crise vai nos comer vivos? Ele desceu no duelo. A Bíblia diz claramente em 2 Timóteo 2,4, eu vou ler rapidamente para você.
Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Eu fui estudar, isso já há muitos anos, antes da Casa Firme existir. Eu fui estudar o que é embaraçar. Eu achei que era só o pecado, porque se drena todo. Tudo bem que no pecado é se embaraçar também. Mas aqui ele fala, ninguém que milita, alguém que tem espírito de guerreiro. Paulo aqui está falando com os crentes. Ele está dizendo, vocês têm espírito de lutadores. E eu vi que tem outra conotação aqui na Bíblia. Além do pecado. Se embaraça com negócio. Então ele não está falando só do pecado, porque toda a Bíblia fala contra o pecado. Paulo aqui não ia repetir outra vez para falar do pecado. Ele falou de negócio desta vida. E quando você vai no original negócio, você descobre que ele está falando de falação desta Bíblia. Falação comercial. Ninguém que milita legitimamente do lado do Senhor Jesus se embaraça com falações comerciais literais desta vida. Como é que um soldado de Jesus Cristo lê mais notícia? Ele liga o noticiário das 8 vai por das 9, das 9 vai por das 10, na dos 11 que é o noticiário já do enforcamento, na do 12 então já é do suicídio. E ainda à noite eles dizem para o pobre coitado que se chama crente, uma boa noite, vai dormir se dá, vai lá, vai se matar rapaz. Como é que esse crente que quer possuir o espírito de conquista, quer conquistar, se ele ouve muito mais informação do que os políticos filhos de Satanás falam, do que a televisão vendida a Satanás deste país fala, como é que ele quer depois conquistar? Conquistar o quê? Daqui a pouco você tem o mesmo crente falando que quer fazer passeata por aí. Não está errado fazer passeata quando teus pastores te guiam. Mas o espírito unitário não é de passeata. Não é de tacar fogo no corpo numa praça. O espírito de conquista é você aproveitar o lugar que você está agora e começar a invocar o poder de Deus e mandar os demônios para os quintos dos infernos, mandar o vírus para um inferno pegar nos demônios, mandar a notícia de crise para os quintos dos infernos e começar a chamar o sobrenatural sobre a tua casa, os recursos materiais que o céu já reservou para você. Tudo que é teu vem do céu, não vem com vírus, não vem com ferrugem. Não se embaraça com negócios, com falações comerciais desta vida. Segundo personagem Davi, terceiro personagem. Quem podia matar Moisés? Eu te pergunto. Outro unitário que nunca almejou ser guerreiro. Livros apócrifos, nem apócrifos são, mas são históricos do Egito. Dizem que Moisés, ele não era nem para o lado da guerra, porque o pai faraó, por saber que ele é filho de judia, também incluía ele que podia ser um dia se tornar perigoso, se apossar do trono, matar o irmão dele, filho de faraó legítimo, e dar para os judeus a terra. Então a Moisés foi vetado o uso de alguma arma toda a vida dele. Agora eu te pergunto, Moisés andava de mão dada com Deus na terra. Quem podia matar Moisés? Você não conseguia furar Moisés nem com espada nem com lança. Você não conseguia golpear e esmagar Moisés nem com martelo, marreta, quanto menos com machado. Você não podia mandar o mar vermelho inteiro engolir Moisés, porque esse cara com Deus divide ele em dois. Você podia chamar o exército inteiro da maior nação mais temida do mundo, que é a Babilônia. Esse exército não ia conseguir encostar o dedo em Moisés. Por uma razão muito simples. Não é com guerra de braço, nem com mídia, nem com muita falação de Facebook. Moisés era homem de crer no poder de Deus. Não era crente meia boca nessa situação atual. Ele era um cara que assumiu que ele se converteu, ele saiu do Egito. E agora ele vai andar com o Deus da sarça ardente, que lida com fogo. Nada podia acabar com esse Moisés. Não havia arma, não havia. Não havia como fazer Moisés voltar para trás. Esse Deus que caminhou com um homem chamado Moisés, está do teu lado agora. Enche o pulmão e diga o nome dele, Jesus Cristo. Vai lá. Repita isso, repita isso. Ele tem um espírito que mora em você, ele chama amado. Ele chama amado.
É o mesmo, é o que diz em Romanos 8, me lembra de Romanos 8. O que aconteceu com Moisés, um homem que no final da pregação você vai entender, isso eu tenho que te explicar culturalmente, você não tem como saber, por que Deus falou que Faraó não ia deixar o povo ir, não ia ser fácil a briga. Ah, porque Faraó era turrão, soberbo. Tudo bem, mas não é só isso. Hoje eu vou te explicar, você vai aprender. Você vai entender a dimensão da guerra que se travou, de Deus ter mandado Moisés tirar o povo do Egito. Hoje vamos aprender mais algumas coisas. Mas veja, um Moisés de peito aberto pode entrar na segunda maior potência do mundo, que era o Egito. O homem mais pedido do Egito era o nome dele. E portanto você tem um Moisés que ninguém pode encostar o dedo nele. Como pode isso? Mas isso já era dito em Romanos 8, 33 a 39. O que você vai ler agora é para te lembrar que você não está em algemas domiciliares para ficar se defendendo. Porque aqui já diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você foi eleito por Deus? Eu fui. Você foi? Quem os condenará? Não dá. Porque é Cristo Jesus que morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está agora à direita do Pai, e também intercede por nós. Você tem 2 intercessores de alto calibre, e depois tem um grupo de intercessores também de calibre. Você tem o Senhor Jesus que intercede, tem o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis no versículo 26, e você tem os anjos, como provei no domingo, pregando sobre os anjos. Olha, eles não vão ficar intercedendo: ó Deus, ó Pai, por favor, não deixa o vírus picar ela, por favor. Eles têm muito mais para pedir do que isso. Anjos, Pai, anjos, Filho e Espírito Santo, clamando por você, com certeza estão falando de mudar o mundo usando a tua vida, e você dá glória a Deus por isso. Que mais? 33, que nos separará do amor de Cristo? Vai ser o quê? Exército? Bala perdida, vírus atual, crise? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, o dia inteiro, o inferno inteiro está tentando nos atingir. No versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que... Está com a sua Bíblia aberta aí? Eu vou crer que sim. Porém, somos mais que vencedores. Então a tua oração, você não está aí com o tempo final e curtíssimo em casa, para ficar só orando: ó Deus, por favor, me ajude, me ajude, me ajude. Deus quer muito mais para você do que isso que você anda pedindo. Ah, mas se quer porque não me dá? Porque você tem que legitimar na terra, tem que chamar a existência. A vontade de Deus, quem aplica na terra é você. O decreto sai do juiz, mas é o oficial de justiça que lança no mercado e obriga as pessoas a receber o decreto. Você é esse que valida o que Deus falou no mundo espiritual nessa terra aqui. Que mais? Versículo 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o vírus, nem a crise, nem os políticos corruptos, nem os anjos, nem as potestades, os demônios malditos, nem os do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E você dá glória a Deus bem forte na sua casa aí. A Bíblia é farta de exemplos de homens ou mulheres que no unitário foram lá e falaram: eu tenho espírito de guerreiro. Pode ver o exército inteiro, não faz nada aqui. Letra A é muito interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens tinham noção e uma verdadeira consciência de guerra espiritual. Então eles viram que eles eram proibidos de se dobrar, porque música que você ouve, você se rende ao Espírito que a liberou. E se for uma música dos demônios, você já está rebolando sem saber.
E os demônios estão pintando e bordando na sua vida. E se é louvor, você já está dançando em espírito. Você já está dizendo, estou louvando, estou declarando que o senhorio deste Senhor, desse louvor é na minha vida. E de repente eles ouviram que era a música do mundo. Parecia uma coisa suave, uma coisa imperceptível. Não, isso é guerra espiritual. Isso se vence no mundo espiritual. O imperador, nós não vamos nos dobrar para a sua musiquinha mundana, aí não vamos rebolar a axé pauleira, não tem nada disso aqui. E ele falou, então tá, vocês vão para o fogo. Só que em Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele lida com o fogo também. Então jogaram eles no fogo. O que a nossa Bíblia diz? O fogo conseguiu fazer alguma coisa? Não. Só tirou as amarras. Diz que nem chamuscou, nem cheio do fogo estava nos seus turbantes, cabelo, roupa, corpo, unha, tudo. O nosso Deus venceu o fogo e aplacou as chamas. Porque com o espírito de guerreiro você passa no meio do fogo, no meio do batalhão. E o que Deus te deu, ninguém vai impedir. Eu estou te garantindo que o Deus que andou com Moisés, andou com esses três, está do teu lado agora. Letra B, Jonatas e seu escudeiro. Jonatas olhou para o pai ex-ungido. É triste o ex-ungido. Porque é cara que fala bonito, mas na hora H só mata a fé dos outros. Já foi ungido, já era. O pai dele era o ex-ungido. E o pai dele não deixava o exército, em vez de falar, vamos para a guerra, como agora? Vamos lutar, vamos chamar a resistência. O pai dele, não, vamos negociar, vamos esperar um pouco mais. Quem sabe amanhã a televisão maldita de Satanás nesse país nos dá uma notícia boa. Jonatas falou, quer saber? Pegou um só, o escudeiro dele. Vamos fazer assim, vamos lá para dentro. Vamos acabar com essa palhaçada aí. As pessoas passando fome, não podem voltar em casa. Vamos acabar com isso. Foi sozinho com o escudeiro. Foi entrando no exército dos filisteus. Ninguém conseguiu nem rabiscar, nem cortar fio do cabelo dele. Não voltou nem com um corte. Operou grande livramento naquele dia. Espírito de guerreiro, de soldado. Letra C, os três guerreiros de Davi. Davi falou, eu estou com uma saudade. Esse Saul fica me perseguindo, não me deixa ir na minha terra. Tenho saudade da época que eu era criança, que eu apacentava as ovelhas, naquele rio ali, que eu tomava aquela água ali. Só isso, ele falou isso. Tá fácil. Os três pegaram um exército de inimigos filisteus, ismaelitas, do início ao fim, cruzaram o exército inteiro. Lutaram, foram para o outro lado, pegaram água, colocaram no cantil, voltaram, lutaram, chegaram, nem um risco na mão de um deles não tinha aqui água. Davi, que é isso? Fomos buscar, é simples assim. Não acredito nessas coisas, é porque você nunca orou, meu Deus do céu. Porque basta orar, você começa a ver que isso era pouco, Deus vai fazer muito mais pela tua vida. O Deus que esteve com esses três guerreiros está na tua casa, por isso que você não está aí só para se defender. Quarto personagem, o salmista Davi, o próprio Davi, ele dando relato, testemunho das próprias lutas que ele enfrentou e das vitórias que o Deus fez na sua vida. O próprio Davi afirma categoricamente, 2 Samuel 22, vamos para lá. Primeiro, já está fácil em Samuel, antes do livro de Reis, 2 Samuel, capítulo 22. Não, saliva. Olha, cheguei, 22, está aqui. Nós vamos ler versículo 1. Você tem que amar isso aqui. Isso chama Bíblia. Não celular, Bíblia. 2 Samuel 22, versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Então Davi começou a entoar um cântico, narrando a sua vida, dando relato da sua própria vida, do que ele já enfrentou. Do versículo 28 ao 37. 28. Tu salvas o povo humilde. Está vendo que já diz humilde? Fraco.
nunca pegou numa espada, não tem diploma. É a gente mesmo, nós que está aqui, entende? A turma lá fora nos fala de garfo com mão esquerda, faca com mão direita. Eu não entendo essas coisas, mas dá a Bíblia para a gente que a gente resolve. 28. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Deus está cuidando de você. E depois que essa crise que Deus vai tirar das ruas aí, muito grandão vai ser abatido e muito pequeno vai ser exaltado. E o que está definindo agora é o tempo que você está usando aí, ó. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Versículo 30. Outra vez, estamos em 2 Samuel 22. Pois contigo desbarato exércitos. Davi 2 vezes cruzou o exército inteiro sozinho. Você já viu isso? Contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é verdadeira. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Você está se refugiando em Deus? O caminho de Deus é perfeito. 32, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo para quem você se firmar? Que cimenta o chão debaixo dos teus pés senão o nosso Deus? 33, Deus é a minha fortaleza, é a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas, me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Combate não é tapa no vizinho, combate não é palavrão, combate não é xingar político anonimamente com e-mail anônimo. Combate é oração, é jejum, é declarações, é manter o ar sob controle, é manter o teu ambiente debaixo do poder de Deus. 36, também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Deus vai te engrandecer. 37, alargaste sobre os meus pés o caminho, e os meus pés não vacilaram. Efésios 6, 10 a 12. Efésios capítulo 6, a própria palavra nos afirma, para nos fortalecer, nos admoesta para a gente ser forte. Efésios 6, 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Está vendo? A armadura para guerreiro, a Bíblia está dizendo que você já é guerreiro, já é uma soldada, já é um soldado. Porque a nossa luta não é contra vírus, não é político corrupto, não é televisão maldita de Satanás no Brasil, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Entenda uma coisa: Deus está dizendo às quatro paredes, não segundo o que Ele vai fazer na tua vida. Você pode estar num buraco, você pode estar em quatro paredes, você pode estar num campo de futebol. Entenda que você chamando a existência o poder de Deus, os milagres vão acontecer. Porque o que você quer de Deus não está na mão dos políticos, filhos de Satanás. Está na mão de Deus, está no mundo espiritual. Para terminar, a guerra com o faraó, ela veio a provar uma coisa que a própria palavra ensina. Vamos para Apocalipse. Nós terminamos nessas duas últimas referências. Eu vou explicar o episódio com o faraó. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o teu Senhor Jesus é santo na sua vida, sim ou não? O verdadeiro, Ele é verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Aliás, o que está dizendo aqui fechará, e no original é fechará, futuro. No futuro, ninguém vai desfazer o que Ele já fez. Que mais? Que fecha, ninguém abre. A porta maldita desses dias que Deus está fechando na tua vida, nunca mais os demônios vão poder abrir novamente.
o terror que eu já vivi na minha vida, na minha jornada, que Deus me libertou muitos anos atrás, eu nunca mais vivi até hoje. Todas as dificuldades, crises existenciais, tudo aquilo que eu já vivi, que Deus já me libertou, nunca mais vivi. O milagre que Deus ia fazer no Egito não ia ser diferente, porque Deus é assim, faz milagres duradouros, permanentes e eternos. Ainda para terminar a última referência, Isaías 43, 13, diz assim, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, Deus falando dele, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Muito bem, vamos para a história de Moisés no Egito. Quando Deus mandou Moisés para o Egito, há coisas que se você não é de lá, você não tem como entender a cultura antiga egípcia, e aí você não vai entender mesmo. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, Faraó não vai te deixar ir, nós sabemos isso. Você vê que Moisés não fez questionamentos, porque Moisés já tinha sido filho de Faraó, muitos anos da sua vida, 40 anos. Então Moisés, ele sabia a que Deus estava se referindo. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus, que Deus falou, olha, vai para Faraó e manda ele soltar meu povo, e Moisés falou, quem sou eu para ir a Faraó? A resposta de Moisés, ela é muito mais abrangente do que um ser humaninho, ele é um imperador. Não, ela é muito mais do que isso. Para quem não conhece a cultura antiga, não sabe ao que Moisés estava se referindo. E aí então Deus respondeu à altura, não Moisés, eu entendo a tua pergunta, olha, vou fazer com a vara aí um negócio, aí vou te deixar à altura. Quando Deus falou para Moisés, Faraó não vai te deixar ir, a não ser mesmo na raça, com punho firme, na última gota. E ainda para piorar, quando o Egito já estava destruído, e ainda seus generais, seus exércitos, comandantes falaram, Faraó, até quando o Senhor não vai ver que o Egito já está destruído? Deixa eles ir de uma vez por todas. E nesta hora ele ainda não cedia. Quando morreram todos os primogênitos, que ainda Faraó falou, vou matar eles. Todo mundo tem a crença popular, porque ele era muito soberbo, aquele arrogante, teimoso. Tudo bem, isso ele era mesmo. Todo ser humano é assim, todo mundano é assim. Mas tinha muito mais em questão. O que Deus estava mandando Moisés fazer no Egito era, pelas gerações, Faraó nunca mais se levanta. Nem ele, nem nenhum próximo. Acabou. Não se levanta. Deus estava desmanchando uma crença popular num país que era de 20 milhões de habitantes. Uma crença milenar. Deus ia riscar ela. Antigamente, número 1, no Egito se considerava que o cabelo do homem, não da mulher, é o seu lado humano. Cabelo comprido, liso, representa a humildade. Então, a pessoa que tem cabelo liso, comprido, homem, não mulheres, é humilde. Sinal de humildade. O Deus, por não ser humano, você vê que todos os deuses do Egito eram carecas. Faraó era, na crença popular, um deus. Quando ele ia ser empossado, uma serpente gigante vinha de trás dele, subia por cima dele e fazia esse gesto. As pessoas vendo isso diziam, ele é Deus. Quando esse infeliz tinha gripe, ele não deixava o povo ver. Ele tinha os médicos dele lá que não podem abrir a boca. Para o povo, ele tinha que ter músculos, tinha que ser um cara preparadão, saradão, para dizer que ele é um Deus. Tanto é que quando ele morria, ele não podia ser colocado em tumba gelada, fria de qualquer um. Tinha que ser naquela coisa esfinge deles lá, de ouro, com seus... Porque ele é um Deus. E ele agora vai se tornar um Deus. Ele vai sentar com os deuses, vai cuidar do Egito. Então, não só Faraó, não só os deuses que têm estátuas sempre carecas, seus sacerdotes dos deuses têm que ser carecas, não pode ter cabelo. Os filhos de Faraó têm que ser carecas. Moisés, quando saiu do Egito, ele sempre foi careca, sempre. E
os filhos espirituais de Faraó. Quem eram os filhos espirituais? Os muito chegados, os que ele confiava, e o seu exército particular, todo careca. Agora Deus pega Moisés e manda Moisés com cabelo comprido, liso, e fala: ó, volta lá e desbanca esse cara para mim. Moisés diz: mas ele é um Deus, ele é crido e visto como Deus. Nós temos que lembrar que Moisés não sabia quem é Deus. Ele não sabia, ele está conhecendo Deus agora. Quem sou eu, um mero ser humano, vou lidar com Deus? Vai lá, pega essa vara aí. O que um Deus faz, você vai fazer com essa vara aí? Pode ir, mas vai como ser humano. Então Moisés veio no Egito para desbancar Faraó publicamente, como mero ser humano, humilde ainda, porque a minha Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Deus fala: ó pequenino rebanho, o Senhor Jesus em Lucas 10, não temas, ao Pai agradou dar-te o seu reino, Lucas 12, etc. Então, quando Moisés entrava no Egito, o Faraó, que se considerava Deus, e o Egito inteiro acreditava que aquele infeliz era um Deus, achavam eles que o filho dele era filho de um Deus, porque a mentira sempre corre solta nos anais do poder. Então, de repente, entrava o Moisés com aquele cabelo de liso dele, de um homem humilde, entrava, saía do Egito, e cadê o Deus Faraó que não consegue nem matar ele? Ele entrava, fazia as ameaças, jogava as pragas, arrebentava, saía. Entrava, saía, nenhum risco na mão dele não tinha. Aquilo já começou a confundir a cabeça do Egito. Porque se Faraó perde a sua estatura de Deus, o Egito nunca mais vai apoiar a dinastia. Faraó sabe que os filhos e netos que ele tem já nunca mais vão reinar em paz. Para amanhã qualquer um cortar a cabeça deles e sentar no lugar, é de fichinha. E foi o que aconteceu depois dali. Virou desse jeito, porque a ficha do povo caiu. E agora Moisés, com o Deus dele, vai desbancar esse Deus que se chama Faraó e vai desbancar o Egito. Então Faraó sabia que ele era melhor morrer do que deixar de ser Deus, porque se Moisés sai e o Faraó continua, ele não salvou a pele, ele já vai para a forca com a sua família. Ele sabe que era questão de pouquíssimo tempo, porque agora o povo sabe que não é Deus. E Deus fala: olha, quando eu faço um milagre, eu faço completo. Quando eu abro uma porta, eu abro de vez. E quando eu mato de vez. Quando eu destruo de vez. E quando Deus foi lá para matar essa crença maldita no Egito, e foi desbancar Faraó, desbancou de vez. Porque agora Faraó, Deus falou: Moisés, ele vai ser provado agora que ele não é Deus. Uma coisa que foi crida há milhares de anos. Ele sentou no ouro, a palavra dele sempre foi uma autoridade de um Deus. Tudo que ele quis do povo, ele sempre teve. Nunca teve uma rebelião que desbancasse, porque ninguém tinha coragem de mexer com Deus. E Moisés, agora nós vamos provar essa farsa, eu vou te ajudar nisso aqui, sem soldado, sem nada, com esse cabelo que você está aí, inclusive, hein? Nem corte careca. E para piorar, Deus querendo dizer: a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que fechei, ninguém mais vai abrir. Quando o Faraó diz: bom, não sobrou nada mesmo, eu morro, já estou morto mesmo, porque se eu mato Moisés ainda consigo salvar a dinastia. E ele vai, e nesta hora que ele morre, Deus termina de fazer o risco final, porque o povo vê que ele não é Deus, ele morreu na água. Então ele não era Deus, ele era um carinha, safado, mentiroso, falando para nós que era Deus, que tal, que os que lá no quarto dele, que os deuses conversam com ele, porque era essa crença. A crença era que ele entrava lá naquele templo dos demônios dele, lá que chamam de estrela de Davi, de 6 pontas, que de Davi não tem nada, essa estrela dos demônios, ela vem do Egito. Ele entrava lá e faziam de conta que ali a glória, que ele falou com os deuses, que se abriu um portal. Tem muito filme em cima disso, inclusive. Queridos, agora Faraó morre de um ser humaninho naquele mar. E o Egito inteiro é liberto de uma crença maldita e está pronto para se converter ao Deus de Moisés. E o melhor, Faraó não é só que não é Deus, ele morreu na mão do Deus que anda com Moisés, esse homem humilde. Então Deus triunfou 2 vezes no Egito. Não só libertou seu povo,
como além de Faraó não é Deus, ele morreu na mão do Deus daquele Moisés humilde de cabelo liso, olha lá. Então Deus é dos humildes. Deus já anunciou desde ali: eu sou o Deus dos humildes, eu sou o Deus do povo pequeno, eu sou o Deus que acode o desvalido, que estende a mão para o necessitado, eu exalto o necessitado que está na escravidão, no lixão, e faço ele com o espírito de soldado, de conquista, sentar em cadeira de príncipe para comandar. Você dá glória a Deus bem forte, você aplaude o teu Senhor Jesus, e em nome de Jesus você toma a tua decisão a partir de hoje, de ser um homem e uma mulher destemidos para caminhar na glória de Deus. Faraó, depois dali, o povo do Egito nunca mais aceitou cerimônia de Faraó, nunca mais aceitou endeusar os novos faraós. Depois dali foi só golpe, golpe, golpe. O regime tentava segurar, mas não conseguiu mais. Vieram outros faraós, mas não funcionou. Virou um inferno até que o Egito se debilitou e perdeu sua força de vez. Eu vou te falar algo. Tudo isso começou com um homem, uma mulher, que nessa virose aí, nessa epidemia aí, chamado Moisés, resolveu ir lá ter um particular com Deus. Toda essa história começou ali. Toda a história do que Deus vai fazer na tua vida está dependendo de particular. Por que eu te falo Moisés no particular da epidemia? Porque a Bíblia diz que Moisés não estava nem indo orar naquele lugar. Ele estava fugindo do Egito. Ele estava numa situação pior que você. Ele não podia ninguém saber que ele é Moisés, porque denunciavam ele e matavam ele. Ele era procurado no Oriente Médio. Havia uma recompensa multimilionária pelas costas dele. Tinha um alvo nas costas. Mas mesmo assim, ele aproveitou para ter particular com Deus. E da experiência voltou e desbancou o inferno inteiro. E tomou posse de toda a riqueza do Egito, veio para o controle dele. Você quer isso na tua vida? Você quer andar no poder de Deus? Põe a mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho sido negligente, se tenho duvidado do Senhor, se tenho querido mais nos negócios desta vida do que na tua palavra. A partir de hoje eu me aproprio do espírito de guerreiro, tomo a minha decisão. Olha, as frases que você vai dizer agora não são folclore, não, elas funcionam. Diga comigo: amado Espírito Santo, o Senhor que viu em Caleb espírito de soldado e caminhou com ele de mãos dadas, por favor, caminha do meu lado, porque hoje tomei a minha decisão. Eu quero conquistar, eu quero avançar. Eu peço perdão ao Senhor se soltei a tua mão, se eu dei a minha mão para o pecado, para as notícias do mundo, para a apatia espiritual ou para a incredulidade. Senhor Jesus, estende a tua mão e diga: toma a minha mão, na tua mão, guia-me com teu poder, usa-me para a tua glória. Último gesto, põe a mão no teu coração, diga: eu recebo agora o espírito de conquista, espírito de soldado. Tomo posse novamente, reativo na minha vida todas as promessas que um dia eu criei, todas as orações de conquista que um dia eu fiz, e eu recebo agora, debaixo da minha mão, este coração que eu tenho. Eu recebo o coração de um avivalista, que caminha no poder de Deus, que invoca o sobrenatural. Eu creio no poder de Deus. Eu e a minha família não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, não será como o mundo anda dizendo, mas será glorioso para Deus, de muitas obras poderosas
de muita prosperidade material, inclusive, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Você quer mesmo ser um avivalista, uma avivalista, alguém que se move no poder de Deus, que promove o poder de Deus nas ruas? Quer ser alguém que cura todos os enfermos, expulsa os demônios, que prega a palavra de Deus com uma glória que restaura bairros, países inteiros? Abre as tuas mãos aonde está. Eu não vou invocar na tua vida o meu poder, porque eu não tenho nada para dar. Eu vou invocar o poder de Deus, dessa palavra que andou com Moisés. O Jesus Cristo dessa Bíblia, que é esse que eu vou invocar, que já está na minha vida, e eu vou convidar Ele na tua agora, que já fez diferença na minha vida, e agora vai fazer na tua, Espírito Santo querido, meu Rei Jesus, Pai amado da glória, que estás no céu e aqui agora. Abraça todos esses filhos que o Senhor tem, que agora nos veem e nos ouvem por este áudio. Abraça com a tua glória, abraça com teu poder. O teu fogo santo, as labaredas, as chamas da tua unção venham envolver todos esses que estão concordando com esta pregação, com esta oração, dizendo: eu quero ser uma avivalista. Espírito amado, o Senhor nunca desperdiça os teus soldados de frente. O Senhor nunca rejeita alguém que se alista para a última guerra do avivamento que vai chegar. Esse exército que o Senhor vai levantar para andar num poder jamais visto na terra. Eu estou invocando a tua presença, Espírito querido, sobre todos estes. Manifesta a tua glória. Entra com poder, Espírito amado. Entra com poder. Sopra os sinais e maravilhas. Sopra agora. Comece a se manifestar a glória de Deus. Porque o Senhor, antes de enviar Moisés, o Senhor mostrou para ele a vara, o que ela podia fazer. Mostrou a mão de Moisés, ela sendo curada. O Senhor mostrou para Moisés, ele sendo já envolvido com a tua glória. Faz o teu povo no particular igual a Moisés, experimentar azeite vertendo das suas mãos agora, das Bíblias, das paredes da sua casa. Faz o pó de ouro cobrir eles, nuvem de pó de ouro entrar nas casas do teu povo. Pó de ouro cobrindo eles, as Bíblias deles, os móveis, do cabelo aos pés. Levanta alguns a mais de 1 metro de altura do chão pelo teu genuíno poder, para que saibam que o Senhor Jesus e Pedro andaram sobre as águas de fato. Tua palavra diz em Atos 7 que teus filhos tenham o corpo aceso, que eles tenham o seu corpo aceso agora. Faz sinais, faz maravilhas, cura enfermos, manifesta a tua glória. Surpreende todos esses que estão dizendo: eu me alisto, eu quero ser soldado de avivamento. Eu não aceito mais ser vítima do sistema, não aceito mais caminhar com o espírito de autocomiseração. Recebe esses, Senhor, que estão dizendo: eu estou lutando do lado do meu rei agora. Mexeu com meu rei, mexeu comigo, e a vitória é nossa. Receba, meu irmão, minha irmã, receba poder. Você, criança linda que está me assistindo e me ouvindo agora, receba o poder de Deus. Filho, filhinha, receba no teu corpinho o poder de Deus agora. Adolescente, receba a glória de Deus. Jovem, pai, mãe, vovó, receba o poder de Deus. Todas as faixas etárias sejam envolvidos todos vocês com o poder de Deus agora. E a glória de Deus cubra a sua vida, em nome de Jesus.